família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, porque 60% de quem segue o nosso canal não segue o nosso episódio, me dá bronca, depois Renato, subiu aquela entrevista, eu não sabia. Ativa que você receber o título e você saber de tudo que está rolando dentro do nosso canal. E claro, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre águas abertas na prática, técnica, eficiência e preparação física para você que quer melhorar a sua performance. Então, águas abertas não é apenas sobre performance. É superação, conexão com a natureza, autoconhecimento e muitas vezes o primeiro mergulho e também o início de uma transformação pessoal. E para falar nesse assunto, eu estou trazendo especialista pela segunda vez, Fábio Barra. Muito obrigado pela presença. Fala galera, tudo bem? Eu que agradeço aí, um prazer contribuir aí com o canal. Vamos para agora para a parte mais técnica, né? Desse mundo aí que vem crescendo bastante, mundo das águas abertas. Primeira entrevista a gente falou para você que está iniciando em águas abertas, como fazer ambientação, quais são os erros mais comuns, como você fazer a transição da piscina para o mar. Vou deixar o card no final para você ver essa entrevista. E agora vamos falar sobre técnica. E aí, já estou em águas abertas, como melhorar a minha performance? Então, depois que esse nadador decide sair da piscina e enfrentar o mar, surge uma nova pergunta: como nadar melhor? Técnica, navegação, economia de energia, preparação física fazem uma enorme diferença no desempenho e segurança no atleta. E no episódio de hoje vamos mergulhar na parte mais técnica das águas abertas. Eficiência e preparar o corpo para enfrentar as provas, seja no mar, no rio, seja onde for. Mas antes disso, vamos agradecer o nosso parceiro, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que você utiliza materiais da Flote para fazer a sua preparação em águas abertas ou melhorar sua performance, seja com nadadeira, palmar, snorkel, paraquedas, todos os materiais da Flote com ISO 9001, super durável e com polo dentro da USP que testa cada material que chega aí para você. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, inclusive de águas abertas, com o professor Alberto Clark, que tem 5 medalhas olímpicas e vai te ensinar tudo sobre técnicas em águas abertas. Então, você consegue estudar aí no conforto da sua casa ou levar esses 100 palestrantes para a sua região. O aplicativo da SwimTrack, se você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com o seu nome, agregando valor, o cliente vai achar que o aplicativo é seu, ele não enxerga que é da SwimTrack. Então tenha um diferencial no seu trabalho. Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento e tem diversos dados dentro do seu site sobrasa.org para você que quer fazer águas abertas. Então todos os protocolos, todos os cuidados que você precisa ter. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só ir pelo Instagram ou pelo YouTube, colocar assinar, que a partir de R$ 6,90 você vira um apoiador e apoia todos os nossos projetos. Mas vamos para o nosso assunto hoje, Fábio. Quando a gente fala de técnica, o nado de piscina funciona da mesma forma ou no mar existem algumas adaptações importantes e quais essas adaptações? Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, treinador Fábio Barra, tô aí 10 anos nesse mundo das águas abertas. E assim, a base, né? A base da natação, né? Acaba sendo a mesma. Então ali a parte de posicionamento, né? A biomecânica do nado, ela acaba sendo a mesma. Mas a técnica é totalmente diferente. Então podemos considerar assim outra modalidade, né? Então a natação de piscina, ela tem ali aquele padrão, né? E a natação de águas abertas, onde a gente precisa ter uma adaptação de saber variar o nado. Então, o que eu gosto de falar, que é bem legal, né? No caso da piscina, né? A piscina se adapta ao atleta, né? Então, as sinalizações no chão, as raias, né? As bandeirinhas. Então, é todo um ambiente controlado que se adapta ao atleta. No mar já é totalmente diferente. O atleta tem que se adaptar às condições do mar. Então, por isso que acaba tendo né, a gente tem a necessidade de adaptar o nado, desde frequência de braçada, ritmo de pernada, o gesto técnico da navegação. Então, são técnicas totalmente diferentes, né?
E essa capacidade de saber alterar o nado e saber ter essa leitura das condições do mar, represa, né? Onde for a prova. Então, você conciliar essa adaptação técnica com a leitura do mar é o principal, coisa que, assim, cada vez mais eu vejo que eu aprendi muito em relação a isso na prática, em provas, e vejo que tenho muito a aprender ainda. Então, cada prova é uma situação diferente, neblina, a corrente a favor, corrente contra. Então, você saber traçar uma estratégia em relação à sua intensidade, né? Ritmo de pernada, no início e no final da prova. Então, são técnicas assim que em uma prova só você pode nadar de diversas formas, né? Mudar fazer diversas adaptações técnicas numa mesma prova longa. E como você falou, a piscina é um ambiente controlado. Ele tá ali, então cansei, eu seguro na raia, seguro na borda, cansei demais, depois eu até sair da piscina, vou beber uma água, volto. Mas acho que um dos grandes objetivos em águas abertas é como economizar energia. Porque eu preciso chegar até o final. Às vezes a prova é de 1.000, mas eu nado 1.500, dependendo da correnteza, dependendo da distância. Mas como o nadador pode melhorar a economia de energia em provas mais longas? Então vamos lá. São muitos fatores envolvidos, né? Como você mesmo falou, a gente tem que se adaptar às condições. Mas desde traçar uma estratégia e saber, por exemplo, muitas competições, provas no briefing, né? Eles falam, ó, a gente está com uma corrente de leste, né? E aí, para ir até aquela primeira boia vai estar mais difícil. Para você, depois, quando você virar a primeira boia ali no braço esquerdo, você vai pegar essa corrente a favor. Então, eu já sofri muito com isso, fazendo força a mais. Então, uma das coisas é a gente pegar essa corrente que está te empurrando, né? Que está te empurrando ali a favor, e você querer mirar reto, né? Até a outra boia. Então, você vai ficar numa briga ali para tentar manter o percurso, fazendo um esforço grande, porque a corrente está te jogando para lá e você está toda hora voltando para o trajeto. Então, uma das coisas que eu aprendi na prática, né? Várias vezes nadando errado, fazendo aquela barriga, nadando 200 metros a mais, é você saber aproveitar essa corrente. Então, tá me jogando para lá, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar mais, né? Eu vou fechar mais essa curva, vir para dentro da linha dessa boia, para depois vir pegando a favor e, né, chegar no ponto correto. Porque se eu viro ali e a corrente está me empurrando para o lado e eu mirar reto, eu vou ficar fazendo esse esforço. Então, uma das coisas, né, é em relação à estratégia no trajeto, na navegação. E aí, se for falar aqui, né, desde a força do core, né, você tendo uma estrutura forte, firme, você economiza mais energia nadando, né, você se esforça menos, você tem uma sobrecarga articular menor. A eficiência técnica, né, a coordenação de braço e perna, você ter um tempo ali encaixado de pernada, você não gastar a perna à toa, né, saber fazer menos perna, mais perna, saber poupar, né, no movimento de navegação, saber poupar energia, né, então evitar ali um esforço muito grande na largada, saber se posicionar bem, a esteira, né, a gente vai falar um pouquinho depois mais para frente, mas são milhares de adaptações que fazem, né, e também na preparação, que fazem a gente economizar energia. E qual que é a estratégia ideal para você escolher aí essa linha entre boias que você comentou? Então, aí entra nessa questão da leitura do mar, né? Então, você traçar uma referência externa é muito importante. Então, até comentei um pouquinho na primeira parte, a gente definir bem uma referência externa, né? E saber para onde a corrente está te empurrando. Então, o mar está flat, né? Estou conseguindo enxergar bem? Beleza, vou mirar na reta da boia e vou traçar um trajeto reto. E aí aquela questão, pô, tá cheio de neblina, não enxergo a boia, né? Referência externa vai ser importantíssima. E aí a questão também da corrente, né? Pô, a corrente tá me jogando pro lado aqui. Se eu mirar reto, né? Eu vou ficar brigando, vou sair do trajeto. Então saber, né? Fazer essa... Às vezes a gente tem que nadar um pouco mais ali contra a corrente para depois vir, né? Vir aproveitando ela. E aí, como usar o vácuo? Você
iniciou, mas não terminou, que outros nadadores para você também conseguir economizar energia durante uma prova? Aí a parte técnica da esteira, inclusive aprendi muito com cursos aí com o mestre Samir Barel, ele fala bastante. E na prática, né, também. O nadador que está na sua frente, né, ele forma aquele V, né, forma uma linha ali. E aí onde é o melhor ponto para a gente pegar a esteira? É bem na linha daquele V. Então a gente não vai ficar totalmente ali atrás, né, no pé do atleta da frente. A gente vai ficar um pouco para o lado, que é onde forma aquela linha V, nem muito perto, nem muito longe. É o ponto ideal para você aproveitar essa esteira. E faz diferença, hein? Você tem uma economia boa de energia. Economia boa de energia. E o atleta da frente normalmente não vai gostar, vai querer te atrapalhar, né? Vai espirrar água em você. E aí entra a malandragem, né? Você saber ali, às vezes ir para o outro lado, né? Sempre aproveitando essa esteira. E saber o momento de ultrapassar, se você pode ultrapassar também. Mas na prática, assim, já nadei 1.000 metros, assim, praticamente sem fazer força, sem bater perna, descansando, aproveitando esse vácuo. E aí, chegando na boia, a gente traçar a ultrapassagem e ir para a próxima esteira ou para a próxima boia, né? Ou muitas vezes você também estudar essa pessoa e ver para que lado ela está respirando, se ela tem um hábito ou um condicionamento de respirar sempre para o mesmo lado, você vai para o lado contrário, ela não te enxerga. E você também saber quem você vai seguir, né? Quem vai ser o seu coelho, que a gente fala ali no atletismo, quem é a pessoa correta, porque às vezes está também indo atrás de uma pessoa que está nadando inferior à sua habilidade. Então ainda procura isso. E aí, Fabião, como treinar em águas abertas dentro da piscina? Que técnicas, que simulações, que adaptações você faz dentro da piscina para ele estar apto a nadar em águas abertas? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, né, do que eu faço. São muitos, né? Muitas possibilidades. Desde a gente na programação de treinamento gerar estímulos de adaptação de frequência de braçada, né? Então, por exemplo, ó, vamos fazer 50 metros com o menor número de braçadas. Você vai contar, vai voltar com 5 braçadas a mais, mantendo o mesmo tempo. Então, isso é um desafio difícil. Parece fácil falando, né? Mas você nadar por exemplo, você nadar em A1 fraco, bem alongado, em 10 braçadas. E você tirar esse apoio, só que manter ainda a intensidade fraca, né? Então, você pôr mais giro de braçada, ainda em A1. E aí, tentar manter o mesmo tempo. Isso é um dos estímulos bem difíceis que eu faço com a galera, que eu gosto, que é para treinar essa adaptação de frequência de braçada. E aí vai de estímulos como ritmo de pernada, né? Perna 2 tempos, 4 tempos, 6 tempos, saber coordenar o tempo certo, né? Da perna com a sincronização, braço e perna, essa coordenação multimembro, né? Que a gente fala. Desde também, dentro de toda a programação, periodização e divisão de intensidade, o trabalho de navegação, né? O estímulo de tronco de core. Então, eu gosto muito de fazer ondulação, crawl polo. Por quê? Para ganhar força no tronco, ganhar força no core, porque a gente precisa, né? São gestos específicos, a gente precisa tirar mais, às vezes, o tronco, né? Numa prova longa, a gente faz diversas vezes ali o movimento de levantar, nem que for pouco a cabeça. Então, e também aulões, né? Então, eu gosto muito de juntar a galera, mudar a dinâmica, tirar as raias, fazer o treinamento de contorno de boia, que é muito importante, a gente saber fazer a técnica do contorno de boia. O trabalho de agilidade, né? Se posicionar. Então, a gente precisa saber ter essa agilidade dentro da água, saber mudar, né? Saber se posicionar. Gosto de fazer isso em piscina, né? E até a ultrapassagem, né? Então, você está ali apertado no bolo. Eu gosto de brincar com a galera, o pessoal gosta dessa dinâmica, que é a gente se apoiar na perna do atleta ali e passar por cima. Coisa que acontece bastante nas provas, que é permitido, né? Você não pode puxar nem afundar o atleta, mas assim, você se apoiar, né, abaixo do quadril com uma mão e jogar o seu corpo porque se você tem um atleta aqui, um aqui, você está no trajeto, né? E um tá te fechando toda hora, mas você não quer acelerar nem diminuir o seu ritmo. Então, existe essa técnica de agilidade, você saber mudar de direção dentro da água. Então, são estímulos todos que podem ser feitos na piscina. Navegação, agilidade, contorno de boia.
adaptações de nado, né? Frequência de braçada, tempo de pernada e o controle e percepção de ritmo. Então, você saber falar, ó, esse é o meu A1, quanto eu tenho que pôr de força, né? Esse é o meu A2, quanto eu vou pôr mais de força, mais de pernada, mais de giro, porque isso se transfere depois na estratégia de ritmo, né? Na prova. Saber onde pôr mais força, né? Saber onde segurar mais, poupar energia, usar menos perna, mais perna. Então, isso tudo é possível fazer em piscina. E quais são as limitações físicas mais comuns que prejudicam a técnica dentro da água? Então, o que me fez também ingressar na preparação física, né? Foram, assim, dificuldades que eu tinha na piscina, em corrigir alguns atletas. Então, eu parava algum atleta e falava, pô, mas ele não consegue girar muito o tronco, né? Tá com limitação, sente dor no ombro. Pô, eu fui aprofundar mais nessa parte de preparação física. Então, o que que eu vejo que mais limita, né? A falta de mobilidade torácica, né? Então, essa liberdade de rotação, flexão e extensão da coluna torácica, ela influencia muito no nadador. A falta de mobilidade de ombro, né? Ela influencia muito também. Então, você não ter um movimento livre de ombro vai, né, prejudicar a sua técnica ou vai deixar de evoluir na sua técnica. E vai ter um risco maior de sobrecarregar a sua articulação, se lesionar. Então, acredito que a falta de mobilidade e a falta de força de core. Então, o nadador às vezes nadando, balançando muito o quadril e a perna, pela falta de consciência também corporal e falta de força de ativação de core, né? Acaba não tendo essa estabilização do quadril e o arrasto na água acaba sendo maior, né? Então, mobilidade e core eu vejo que são, né, as questões físicas que atrapalham. E aí, como você trabalha? Como você faz essa preparação física para melhorar esse core, fortalecer, melhorar essa mobilidade? Qual a importância do core, da mobilidade aí em águas abertas? Como treinar isso no dia a dia? Então, o trabalho fora da água é essencial, né? Eu trabalho muito ali com atletas que eu faço a programação em piscina e também a preparação física fora da água. Como eu falei, muitos estímulos ajudam na força do tronco, do core, do ombro, como, né, o crawl polo com pé de pato, o trabalho de potência, mas fazer esse trabalho fora da água e ter uma rotina ali, um tempo separado, né, para fazer esse trabalho de mobilidade, esse trabalho de ganho de força de core é essencial. Então, acredito que o caminho é você separar a sua rotina, um tempo para isso. E, lógico, ter um acompanhamento, né, com um profissional que se encaixe ali na sua rotina, a intensidade, né, saber controlar a intensidade, saber controlar o grau ali, acaba sendo muito individual, né? Como você vai, a amplitude do que você vai trabalhar de mobilidade, as limitações, né? Então, o caminho, acredito que seja isso aí. Para quem está do outro lado, quer estratégia, quer receita de bolo, se você tivesse que dar 3 pilares para quem quer evoluir em águas abertas, quais seriam esses fundamentais? 3 pilares, né? O corpo, a preparação, eu acredito ali que a parte física, né? Do trabalho técnico, né? O trabalho de coordenação, o trabalho de força. Então, o pilar ali o mental, né? Que acaba sendo a disciplina e o controle dessa ansiedade. Então, o segundo pilar também com o corpo, mas indo mais para a parte mental, que é esse controle da ansiedade, esse foco na rotina, essa calma, né? E o terceiro é ter um bom acompanhamento, ter um profissional que te direcione em todas essas etapas, né? E tenha um conhecimento específico na área para te colocar num caminho certo, confortável, né? Então, 3 pilares aí, corpo, mente e o profissional. E se você pudesse escolher ali 5 educativos que você utiliza mais na piscina para preparar o nadador do mar, para esse nadador que está aí ouvindo a gente, que nada sozinho, que educativos é interessante ele fazer? Ó, eu gosto muito, pensando na coordenação multimembro, que é o educativo com o material cruzado, que é a gente, né, aplicar que a pernada a gente tem a fase descendente e ascendente, né? A fase propulsiva e a fase de recuperação. Então, você utilizar o material cruzado, né? Quando a mão do palmar entrar, o pé com o pé de pato, né?
Então, essa pernada em X, né? Coordenar tanto em 2, 4 ou 6 tempos. Eu gosto de fazer esse tipo de educativo. Os 3 tipos de navegação, né? Vamos considerar aí, por exemplo, a gente utilizar a pranchinha, fazer unilateral e fazer um braço na ida e o outro na volta, tirando só o olho ali, fazendo a navegação na fase de apoio da abraçada, né? O segundo educativo. Um terceiro educativo também que eu gosto bastante em relação à eficiência da fase submersa, né? Então, com snorkel, sem snorkel, a gente fazer aquele nado submerso, podendo ser... Eu gosto de fazer unilateral, um lado submerso e um lado normal, né? E vai um lado, volta o outro. E aí também como educativo e preparação, o crawl polo. Então, eu coloco bastante o crawl polo, como educativo, mas como estímulo, né? Então, educativo, por quê? A pessoa precisa saber nadar desconfortável, precisa saber nadar com a cabeça, o tronco para fora, fazer uma abraçada mais aberta, porque pode ser que precise. E a respiração bilateral, que não tem jeito. Pessoa que só respira para a direita, vai pegar uma corrente do lado direito ali, se não souber fazer os 2 lados da respiração, vai engolir água. Então, assim, você vai sempre ter um lado dominante, mas o educativo de estimular ali o crawl 3x1, o próprio crawl unilateral, né? Vai um braço, volta o outro, trabalhando os 2 lados da respiração. E aí, dentro disso, entra vários educativos, né? A gente acertar o posicionamento da cabeça, fazer de forma econômica e confortável para a articulação da cervical. A respiração bilateral, como último aí. E é importante frisar que o educativo não faz milagre, né? Simplesmente que você vai nadar o educativo, que ele vai melhorar a sua performance, melhorar o seu nado, melhorar a sua técnica. O profissional que está acompanhando você é o mais importante, que ele vai te dar o feedback, ele vai parar, ele vai te corrigir. Se a gente nada sozinho, a gente perde técnica, diz até que a gente, cada 3 meses, perde 30% da nossa técnica. Então, a importância da gente ter um profissional passando esse educativo, te corrigindo, te orientando, porque não adianta nadar por nadar. Então, o profissional é muito importante estar ao seu lado. E como equilibrar volume de treino, recuperação e prevenção de lesões para quem quer nadar no mar? Aí entra a periodização, né? Você controlar essa intensidade, você definir uma prova-alvo, né? Acredito que seja o caminho mais importante para você saber dividir as intensidades, as recuperações, né? E uma boa performance no dia da prova. Vão ter provas que a gente vai utilizar como treino, né? Mas acredito que o caminho, né? A gente seguir ali, eu gosto de seguir na periodização que a gente faz a base, né? Ali a base, um ganho de força, né? Onde a gente utiliza mais materiais, mais educativos. Aí eu venho para a base específica, já indo para a transição para o período específico, né? Onde a gente começa a gradualmente trabalhar ritmo, né? Séries de intensidade, brincar com os intervalos, né? E essencial, o polimento ali pré-prova. Então, você depende vai variar muito, mas depende do volume do atleta, né? A experiência do atleta, o quanto ele roda semanalmente para calcular o quanto ele vai descansar pré-prova, né? O período regenerativo pós-prova e a gente retomar, né, esse ciclo de novo. Então, você seguir essa sequência, né, entender os períodos da periodização, saber transferir e controlar esse volume. Não tem como eu falar, o certo é isso, isso, isso. Né? O certo é fazer tal na base, tal no específico e tal no polimento. Não, vai variar, vai depender muito do nível do atleta, ou a distância da prova que ele quer fazer, né? O quanto ele tem de tempo disponível para treino, né? Então, acredito que estudar e saber adaptar essa periodização individualmente, né? A gente deu muitas dicas aí pro nadador, agora a gente precisa dar dica pro profissional, pro professor de natação, de educação física. A gente trabalha em grupo, tem todo esse trabalho com esse grupo de águas abertas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um olhar individual. E aí aquele atleta, ele não está simplesmente só se dedicando a águas abertas, ele tem família, ele tem profissão, ele vai ficar doente. Como você individualizar o treino ao mesmo tempo que você está em um grupo gigante? Aí é que tá. A gente ter um padrão, uma base, né? É importante. E saber diminuir ou aumentar, saber adaptar.
E isso vai ali do cuidado do treinador, observar caso a caso, né? Mas o conselho que eu dou é você definir um padrão, uma base, né, de treinamento, para você não refazer tudo individualmente, né? Você ter ali saber, né, mudar, né, os caminhos em relação à adaptação, né? Como você falou, tem essa questão também da cobrança, né? O atleta amador, ele tá ali para um momento de lazer, refúgio, né? Ao mesmo tempo de disciplina. Então você tem que ter essa linha tênue, né? De saber onde tirar, né? Conhecer, ter essa proximidade com o atleta, mas ter um padrão definido, uma base definida ali de treinamento. Fabião, queria agradecer muito sua presença. Queria que você deixasse suas redes sociais, que você tem muita dica. As pessoas conseguem te achar também para adquirir os seus produtos, seja para uma aula de personal, seja para uma planilha de treino. Onde as pessoas te acham? Então, tô lá no Instagram, @fabio.silveira e lá eu tenho também na bio, o contato pelo WhatsApp, tem o site lá do que eu ofereço de serviço, né? E a ideia é somar cada vez mais, né? E quem quiser, né, conhecer o meu trabalho, pode me chamar lá no Instagram, no WhatsApp, que eu passo todos os detalhes certinho. Queria agradecer muito a presença do Fábio, agradecer também os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, mais de 400 episódios apoiando a gente desde 2020, eleito o melhor podcast de 2025, agora com esse selo, mostrando a importância da natação e o crescimento de praticantes, de profissionais. Ganhamos do futebol, mostramos a força da natação e esse ano a gente vai concorrer de novo, a gente vai para o bicampeonato. Então agradecer a Flote por esse apoio, são mais de 400 materiais no catálogo e não é só águas abertas, é também material para vestiário, material de hidroterapia, hidroginástica, alto rendimento, bloco de saída, raia, tudo o que você precisa tem ali no site da Flote mais de 400 materiais no catálogo. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, mais de 100 professores para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. E se você quer levar os profissionais, seja em qualquer região do Brasil ou do mundo, a gente leva esses profissionais para a sua região fazer a capacitação, porque hoje o profissional não chega mais formado como antigamente. Cada academia e clube precisa formar esses professores e a sua equipe. O aplicativo da SwimTrack que te assessora no monitoramento do seu aluno. Faça avaliações, crie meta, entrega gráfico. E se você tem a sua avaliação, você coloca dentro desse aplicativo. Ele vai com o seu logo e com o seu nome. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, visa redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Preencha o cadastro no site e receba um kit gratuito aí na sua casa. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com preço super acessível. E se você também quer ser um apoiador como todas essas empresas, a partir de R$6 você consegue. Entra no Instagram ou no YouTube e vai em assinar. Você recebe conteúdos gratuitos e ao mesmo tempo está apoiando todos os nossos projetos, aplicativo, plataforma de curso, pós-graduação, cursos, encontros internacionais, mentoria, assessoria em clubes. Com certeza eu esqueci alguma coisa, mas o que você está precisando, os grupos de WhatsApp que a gente assessora gestor, personal, aulas temáticas, diversos produtos para vocês aí, para melhorar a sua atuação diária. Então, muito obrigado para você que acompanha a gente aí do outro lado. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista com alguém, segue o nosso canal, ativa a notificação e, claro, deixa seu comentário aqui do que você achou, se você tem dúvida ou se você quer que a gente traz algum profissional, só colocar aqui nos comentários. Então, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima entrevista.